Ok? Bíblia aberta? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, nós nos colocamos diante de Tua face santa nessa hora, reconhecemos Tua grandeza, Tua majestade, reconhecemos também o Teu amor e a Tua misericórdia. O Senhor tem um profundo interesse pelo nosso bem-estar. O Senhor sabe aquilo que tira, rouba a nossa paz, nos provoca agonias. Nos perdoa porque às vezes nós nos sentimos tão ansiosos. O Senhor fez tudo para nos salvar. Não haveria necessidade de nós nos sentirmos ansiosos por mais nada, porque o nosso maior problema já foi resolvido na cruz do Calvário. Então nos ajuda a ter um coração que confia no Senhor, um coração sensível, que esse coração possa reconhecer as Tuas providências e mesmo em meio às crises e tempestades, que esse coração se acalme diante das Tuas promessas e das manifestações do Teu amor que já presenciamos ao longo de nossa vida. Agora vamos abrir Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que fala ao nosso coração, a Tua palavra que transforma a vida das pessoas. Essa palavra, nós vamos abri-la agora. E o mesmo Espírito que inspirou os profetas a preservarem estas mensagens, que este Espírito seja o nosso professor, o nosso instrutor, que ele alcance os cantos mais sombrios de nossa alma e que ele derrame luz sobre estes cantos, demonstrando a nós os perigos que corremos e nos dando ânimo para mudança de atitude, mudança de vida. Olha para essa gente que está aqui, que é chamada pelo Teu nome. Olha para essas pessoas que vieram aqui em busca de uma bênção, de um lenitivo, e responde segundo Tua santa vontade. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Meus queridos, existem dois grandes perigos no processo de evangelização do mundo. Dois grandes perigos. O primeiro deles é a conformidade com o mundo. Para você evangelizar o mundo, você precisa se relacionar com ele, e ao você se relacionar com ele, você corre o perigo de se conformar com o mundo. Segundo perigo, segundo risco, é o risco do exclusivismo. Você foi alertado de que não deveria viver como o mundo, e aí, para tentar se proteger, você cria uma barreira, uma espécie de muro, e você tem um certo distanciamento do mundo, a ponto de não conseguir evangelizá-lo ou de alguma maneira contribuir com a missão de alcançar este mundo. Quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos que Israel caiu nas duas ciladas. Ela falhou nessas duas estratégias aqui, utilizadas por Satanás. Na conformidade, é quando você se associa sem nenhum critério, sem nenhum propósito, sem nenhum cuidado. Você, na desculpa de querer ajudar as pessoas, você se associa às pessoas, mas sem cuidado. Israel caiu nesse problema, sempre muito assediado em relação aos costumes e práticas mundanos. E esse é um tema muito sensível. Há os que advogam, por outro lado, plena liberdade na contextualização do Evangelho. Para você alcançar as pessoas, você pode fazer qualquer coisa. A mensagem dessa manhã vai deixar claro que a gente não tem autorização para isso. O outro perigo, como já mencionei, é o exclusivismo. É quando você ignora suas responsabilidades missionárias e você apenas quer se separar porque você não quer se misturar com essas pessoas perdidas. Hoje a gente vai ponderar especificamente sobre o primeiro risco, que é o risco do conformismo e as suas implicações. Deus, quando decidiu estabelecer um plano, Ele executou este plano através de instrumentos humanos.
Lógico que Deus poderia ter executado seu plano de uma outra maneira, lógico que Deus poderia ter executado seu plano de uma outra maneira, mas Ele não fez, Ele escolheu desse jeito, Ele escolheu usar pessoas feitas do mesmo barro que eu e você, pessoas defeituosas, pessoas disfuncionais, e dentro desse projeto, antes de usar essas pessoas, Deus precisou separá-las e Deus precisou prepará-las. Separá-las e prepará-las, só assim Ele pôde usá-las. O que vemos aqui no capítulo 12 do livro de Gênesis é a vocação de um homem. Eu queria que você reparasse comigo o verso 1 e a última parte do verso 3. Gênesis capítulo 12, verso 1 e a última parte do verso 3, lemos: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Final do verso 3 diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu irmão, Abraão tinha crescido no meio da superstição e do paganismo, um paganismo universal, uma idolatria global. No tempo de Abraão, qualquer olhar um pouco mais atento poderia dizer que já não havia mais chance de Deus executar seu plano, a promessa que Ele havia feito ainda dentro dos portais do Éden. Mesmo na casa do pai de Abraão, onde o conhecimento de Deus tinha sido preservado de alguma maneira, já havia influências sedutoras do paganismo. Avance até o capítulo 24 do livro de Josué, pouco próximo de onde você está, saindo do Pentateuco. Josué capítulo 24, aqui perdido no meio de um discurso deste líder, uma informação que a mim, especificamente, quando entrei em contato com isso, me chocou de alguma maneira. Verso 2 e 3 do capítulo 24 de Josué, último capítulo. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A idolatria havia, inclusive, atingido a casa de Abraão. E a idolatria acenava ao velho patriarca, ainda morando ali, sob a influência do seu pai Terá. Essa idolatria lhe acenava por todos os lados. Porém, Abraão fora fiel entre os infiéis. Ele se mostrou incontaminado no meio daquela apostasia prevalecente e com perseverança ele se apegou ao culto do único Deus verdadeiro. Em um planeta inteiro, você tem ali um ponto de resistência. E para que Deus o pudesse habilitar para a grande obra que Ele tinha planejado, como guardador dos oráculos sagrados, da revelação, do plano da redenção, Abraão precisava se desconectar das suas relações e da sua vida anterior. Ele não podia nem mesmo, Abraão, ele não podia nem mesmo explicar a sua maneira de proceder de modo que fosse compreendido por seus amigos, porque quando Deus diz assim: sai da tua casa, da tua parentela, ele não podia explicar isso direito para as pessoas, nem mesmo para os seus parentes, porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente, e os intuitos e ações de Abraão não poderiam ser compreendidos por seus parentes idólatras. Olhe para mim, deixa eu dizer uma coisa a você: algumas vezes quando você decide fazer a coisa certa, não espere ser compreendido por seus amigos e nem mesmo por seus parentes. E pasme você, tem coisas que você decide fazer na sua vida de natureza espiritual que nem mesmo alguns dos seus colegas da igreja vão compreender. É um assunto entre você e Deus. Isso aconteceu com Abraão. Através da descendência desse homem, e aqui no seu chamado já fica evidente, Deus ele executaria o plano da redenção. O Messias que havia sido prometido dentro dos limites do Éden, viria da descendência dele. Também através dos seus filhos, dos seus descendentes, Deus evangelizaria o mundo. Perceba as intenções do Senhor. Volte até o livro do Êxodo, capítulo 19, e repare como aqui há uma linguagem distintiva em relação aos descendentes de Abraão. Êxodo capítulo 19, perceba as intenções do Senhor com os filhos de Abraão. Êxodo 19, versos 5 e 6, lemos:
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis, o que diz aí a tua versão? A minha diz dessa mesma maneira: a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Nós conhecemos boa parte da história desse povo. Frequentemente a gente aprende, tira lições aqui como igreja, dos seus erros e dos seus acertos. A gente, inclusive, aprende muito sobre Deus quando a gente estuda o trato de Deus com os descendentes de Abraão. Mas houve um momento, e aspas bem grande, houve um momento em que Deus se viu forçado a adaptar seu plano. Surge, então, no meio do judaísmo, a igreja cristã. E na indicação apostólica, a gente percebe a transição entre a antiga e a nova dispensação. Vou pedir para você dar um salto até a primeira carta de Pedro, lá grudado já no Apocalipse, bem no finzinho da Bíblia, 1 Pedro capítulo 2. Queria que você desse um pulo lá, porque numa carta dirigida à igreja, o apóstolo Pedro, primeira carta capítulo 2, ele usa algumas expressões e a gente vai conseguir perceber as similaridades, quase em linguagem sinônima, quase uma citação indireta, do que lemos em Êxodo capítulo 19. 1 Pedro capítulo 2, o verso 9, a gente lê assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Olha de novo a expressão aqui: povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olhe para mim, meu irmão, o projeto é o mesmo. O projeto iniciado... Só um pouquinho. Desculpem. O projeto iniciado com os descendentes de Abraão, já ali um pouco mais delineado com os descendentes de Abraão, ele mais tarde, quando a transição é feita da antiga para a nova aliança, e de todos aqueles emblemas patriarcais passam na transição apostólica, a gente consegue perceber que o projeto é o mesmo. Num primeiro momento, esse projeto foi marcado por um parentesco de sangue. Os descendentes de Abraão eram os guardadores da lei, da aliança, dos oráculos do Altíssimo. Havia uma marca na carne ali projetada por ocasião da circuncisão, mas agora, na era cristã, inaugurada com os apóstolos, esse projeto ele é expandido por um parentesco de fé e uma marca recebida no coração. A fé manifestada no Cordeiro de Deus e o Espírito de Deus recebido no coração do crente. Já não havia mais a necessidade específica de uma ligação consanguínea com Abraão. Já não havia mais a necessidade de uma espécie de enxerto, de uma conversão, e tendo a marca da circuncisão. Agora, a manifestação de fé no Filho de Deus. Todos poderiam ser chamados de filhos de Abraão pelo gesto da crença e pelo recebimento do Espírito no coração. A igreja foi, a igreja é, e a igreja sempre será um ponto de resistência dentro do projeto de Deus para abalar o mundo. Mesmo nos seus piores momentos, meus irmãos, sempre um remanescente fiel foi preservado, garantindo a viabilidade do plano divino. A igreja foi, a igreja é e a igreja sempre será um tipo de embaixada celestial que impede o controle total de Satanás sobre os habitantes desse planeta. Isso a gente precisa ter muito claro diante de nós. Deus tem um projeto e o projeto de Deus passa por uma coisa chamada igreja. Essa igreja, ela recebe contornos mais específicos no chamado de Abraão. Essa igreja derrapa, escorrega, falha, se levanta por séculos e por ciclos de apostasia, reforma, retorno a Deus, até atingir a era apostólica, a era cristã. Esse projeto ainda é o mesmo. É através dessa igreja que Deus ainda resiste ao pleno controle de Satanás sobre os habitantes deste planeta, a igreja. Como uma embaixada, a igreja ela detém os emblemas do rei e do reino que ela representa.
Mas a gente precisa entender que há uma clara diferença entre o que a igreja é e onde ela está. Para os que acham essa linguagem pouco educada, para os que pensam de forma um pouco mais homogênea, para aqueles que querem uma diplomacia um pouco mais fofa, eu queria que você reparasse nas palavras do mestre, e isso tem que ficar claro para mim e para você hoje pela manhã. A igreja, ela foi chamada para ser diferente. João capítulo 15, volte aí um pouco no Evangelho de João, capítulo 15, essas palavras foram ditas entre o cenáculo e o Getsêmani, alguns instantes antes de Jesus ser preso e começar toda aquela cena de horror contra ele. São palavras importantíssimas porque são ditas num contexto muito sensível. E elas são dirigidas a 11 dos seus discípulos. Judas já havia deixado o ambiente para entregar e trair o seu mestre. E Jesus usa os seguintes termos, João 15 e o verso 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Olhe para mim, meu irmão. Nós fomos muito acostumados no passado, alguns de nós educados na igreja, numa época com uma ênfase muito forte na obediência, uma ênfase da lei. Alguma época aí que precedeu algumas mensagens um pouco mais cristocêntricas, que exaltavam um pouco mais a pessoa, a figura, o trabalho, a obra de Cristo. Alguns de nós ouvíamos com muita frequência nos púlpitos, né? A igreja e o mundo, a igreja e o mundo, não é? E quando a gente ouve esse tipo de linguagem, a gente precisa voltar aos dois perigos mencionados na minha introdução. Essa distinção, igreja e mundo, não são expressões inventadas por algum pregador e reproduzidas aí por algumas pessoas que ouviram essa mensagem em algum momento. Essas são expressões bíblicas. Este é um conceito bíblico. A distinção entre igreja e mundo é um conceito bíblico. E quem as cunhou, quem pronunciou estas palavras, não foi nada mais, nada menos do que aquele que veio dar a sua vida para salvar o mundo. Mas aquele que deu a sua vida para salvar o mundo disse que a igreja é diferente do mundo. E ele disse: eu tirei vocês do mundo, por isso o mundo os odeia. E o fato de o cristianismo hoje ser tão popular indica que ele já não é mais o que ele deveria ser. Se os cristãos se levantassem para viver a vida que deveriam viver, as fogueiras da perseguição seriam reacesas. Isso não demoraria para acontecer. Mas nós resolvemos, especialmente aqui no Ocidente, apresentar um cristianismo um pouquinho mais paz e amor, um cristianismo um pouquinho mais ao gosto do cliente, um cristianismozinho Nutella, que todo mundo olha e diz: poxa, que legal. Igreja e mundo são expressões distintas usadas por Jesus alguns instantes antes de ser preso. Nessa mesma página, no capítulo 17 do mesmo evangelho, você vê ainda num tom um pouco mais incisivo, os versos 15 e 16. Não peço que os tires do mundo, e sim os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Há uma distinção aqui. Há uma diferença. A popularidade da igreja perante o mundo vai levá-la à morte. E as ferramentas mais eficazes de Satanás, meus irmãos, são a conformidade e o comprometimento com o mundo. O inimigo das almas sabe que é um problema, um grande problema, quando um fiel decide ser fiel mesmo entre os infiéis. Ele sabe que isso é um problema para ele. Ele sabe, o inimigo das almas sabe, o que representa a sua fidelidade no meio da sua família, no meio dos seus cunhados, no meio dos seus primos, no meio dos seus amigos, na sua classe de escola, no seu assento na universidade onde você frequenta. O inimigo sabe quão poderosa ou quão poderoso é um facho de luz no meio
de pessoas que vivem nas trevas. Por isso ele vai querer pegar você. Ele sabe o que representa um vizinho fiel. Ele sabe o tipo de movimentação celestial que ocorre no seu bairro, porque na sua residência alguém decidiu adorar o Deus verdadeiro e viver de acordo com a sua vontade. Então ele vai tentar fazer com que você tenha medo de ser diferente. Ele tentará fazer você parecer uma pessoa comum, porque o efeito da luz, ele vai ser enfraquecido. Sim, meus irmãos, aqueles que têm medo de ser diferentes, estes vão perder a chance de usufruir das melhores e mais extraordinárias bênçãos do Altíssimo. Obrigado, filho. Estas palavras são fortes e incisivas. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, vocês não são do mundo, assim como eu também não sou. Meu irmão, uma das coisas mais ridículas que existe é um crente querer parecer ser uma pessoa normal. Avance até a carta de Tiago, no capítulo 4, por favor. Tiago, capítulo 4. Repare o tom exortativo do apóstolo. Tiago 4, verso 4 diz: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Dois grandes perigos: nos conformarmos com o mundo e nos separarmos dele, ignorando as nossas responsabilidades missionárias. Ao contrário do que muitos pensam ou preferem, as Escrituras, elas vão expor o nosso modo de viver, não com palavras amáveis, mas num tom de advertência, como um chamado à batalha. Você lembra as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12? Alguns de vocês devem saber de cor. Você pode dar uma espiada lá e eu as recitarei aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo, diz o apóstolo Paulo, Romanos 12, verso 2, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Algumas versões dizem, não se amoldem ao padrão do mundo. E eu queria considerar com você 4 pontos do que poderia ser considerado um amoldar-se ao padrão do mundo. Não se amolde ao padrão do mundo. A primeira coisa, não engula a propaganda. Não engula a propaganda. Não engula esse tipo de vida que eles estão querendo imprimir para mim e para você. Isso está por todos os lados. Essa propaganda, esse marketing de vida que as pessoas querem que a gente engula, eu e você, nós precisamos de alguma maneira resistirmos a isso. O mundo, ele tem uma agenda muito definida para moldar a mentalidade das pessoas, segundo os seus princípios e os seus valores. Eu não gasto muito tempo com teoria da conspiração, vocês sabem disso e já me conhecem. E a razão é muito simples. Lógico que tem coisas acontecendo por baixo dos panos, pelos bastidores por aí. Mas para mim basta saber que por trás de todos esses personagens existe um conspirador em comum. Nós o conhecemos, nós não ignoramos as suas intenções. É este inimigo das almas, o adversário, a antiga serpente, o diabo, Satanás. Todos estes nomes são utilizados para referir-se a ele. Ele que está por trás de toda essa construção que visa desfigurar a imagem do Criador em suas criaturas. E a indústria do entretenimento alimenta um mundo sedento por violência, imoralidade sexual e desrespeito à lei. O conselho é: não vos conformeis com este mundo. E aqui, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não quero parecer deselegante. Mas tem coisas que a gente não deveria assistir. Tem lugares que a gente não deveria frequentar.
tem alguns tipos de entretenimento que a gente não deveria promover. Fica difícil para a igreja, fica bastante difícil para a igreja realizar sua tarefa com algumas poucas horas num sábado pela manhã, que fica bastante difícil para a igreja. Fica bastante desleal a competição entre o que a gente consegue fazer durante 1 hora numa classe de escola sabatina, depois mais 1 hora num sermão, com o bombardeio que os nossos filhos são submetidos durante a semana com 8 horas na escola por dia. E o conselho bíblico é: não vos moldem, não se conforme com o padrão deste mundo. Eu já tenho dito isso e vou voltar a dizer. Nós precisamos ser diferentes. A pergunta é: os nossos filhos têm sido encorajados dentro de casa a serem diferentes? Eles têm sido educados, doutrinados e encorajados a serem diferentes? Agora, o que passa pela minha cabeça é: como eu posso educar, ensinar e incentivar os meus filhos a terem coragem de ser diferente, se eu não tenho coragem de ser diferente? Se eu tenho assimilado e engolido o padrão do mundo nas mais variadas áreas da minha vida. Fica muito difícil para a gente criar uma barreira para proteger a nossa juventude, se nós, pais, nos sentimos muito cansados de acompanhar as atividades próprias da idade dos nossos filhos. Fica muito complicado. Nós estamos cansados, nós tivemos uma semana difícil, e aí você ter que trazer a criança, o juvenil, que ainda não dirige, para o ensaio na sexta-feira da orquestra, sendo que no sábado de manhã a gente tem que estar aqui 9h30. Fica muito difícil a gente conseguir ajudar os nossos filhos se a gente não consegue promover o estudo da lição diariamente em casa e não traz eles cedo para a escola sabatina. Fica muito difícil. Fica muito difícil a gente chegar num sábado pela manhã aqui e dizer o seguinte: não faça como todo mundo faz e à noite você leva seu filho no cinema. Fica muito difícil para a gente. Fica muito complicado. Fica impossível. Impossível. Se eu não tenho coragem de fazer diferente e ser diferente, como que eu vou estimular, ensinar e favorecer a minha criança de ser diferente? Como que a gente consegue? A gente não pode engolir esse tipo de padrão de vida que estão tentando empurrar de goela abaixo como se fossem coisas normais. O que é produzido na indústria do entretenimento, o que é produzido no marketing para vender produtos, colocam coisas biblicamente inaceitáveis, mas que no padrão do mundo é praticamente normal. Nós estamos lidando com uma juventude. Recentemente eu fui abordado por uma pessoa aqui em Dallas. Ela não frequenta uma igreja adventista, ela frequenta uma outra congregação cristã, com duas filhas na adolescência, e a menina, ela me perguntou: pastor, eu preciso de um conselho. Minhas filhas chegaram numa fase em que elas não querem mais ir à igreja, eu devo forçá-las? Eu perguntei: qual é a idade das suas filhas? Uma tem 16, a outra tem 14. Elas são obedientes, elas respeitam a mim e o meu esposo. Se eu disser que elas têm que ir, elas vão, mas elas não querem mais ir. Eu devo forçá-las? E eu perguntei: elas deram alguma razão para dizer que já não querem mais ir à igreja? Elas dizem que a igreja não aceita os homossexuais, a igreja não aceita as pessoas que fazem algumas opções, que se vestem de determinadas maneiras, que a igreja é hipócrita, que a igreja é falsa e que a igreja se acha melhor que as pessoas. Essa é a mentalidade da juventude hoje em dia. Essa é a mentalidade. De um lado,
a minha pergunta é: se alguém que está lutando com alguma questão na vida buscar refúgio no meio da igreja e força para vencer as suas batalhas, se elas chegarem aqui, esteticamente elas divergirem demais do que a gente entende como ser o correto, como nós olharíamos para elas? Sentiriam elas aceitação? Sentiriam elas abrigo, afeto? Sentiriam elas que esse é um lugar seguro onde elas podem estar aqui para congregar conosco? Por outro lado, a aceitação exigiria de nossa parte algum discurso conivente com esse tipo de prática, quando a Bíblia mesmo diz que não é correto fazer algumas coisas? Você consegue perceber em que momento a igreja está vivendo hoje? Porque de um lado, as pessoas precisam encontrar abrigo no meio da cristandade, e por outro, os cristãos precisam dizer que eles não podem se conformar com o padrão mundano. O que a Bíblia diz precisa e continua precisando ser dito. Mas a nossa postura, o nosso olhar, a nossa aceitação, como conciliar essas coisas? Essa é a mentalidade da juventude atual. Mas nós fomos chamados para não nos amoldarmos segundo o padrão do mundo. É ser diferente. E a gente não pode ter medo de ser diferente. A segunda coisa é que esteticamente nós não podemos nos assemelhar ao mundo. Olha, eu estou com um sermão desde março para ser pregado que eu estou adiando por diversas razões. Por uma questão de sensibilidade. Todas as vezes em que eu agendei o sermão, alguma coisa no ambiente dizia a mim que não era o momento ainda. Mas esse sermão ele vai precisar ser pregado. O nosso vestuário e as nossas atitudes precisam estar em harmonia para que tudo na nossa vida possa trazer glória a Deus. O mundo anda tentando deformar os cristãos e nós somos advertidos a experimentar uma transformação da nossa mente. E sim, meus irmãos, vestuário, adornos, aceitação pessoal, a vaidade, tudo isso precisa ser considerado porque a Bíblia apresenta padrão e princípio para tentar desintoxicar a gente dos efeitos do pecado. Aos que já engoliram a ideia de que isso não é importante, esse é um assunto periférico. Aos que advogam a ideia de que a liberdade encontrada em Cristo tornou isso de fato um assunto sem importância, que é coisa de gente radical, é coisa de legalista. A gente vai ter que estudar um pouco sobre isso. Não se amoldar segundo o padrão do mundo envolve também a estética. Muitas vezes nós nos vestimos e nos comportamos como qualquer pessoa que não visa a glória de Deus. Apenas a aceitação e o aplauso dos outros. Nós também não podemos nos assemelhar com o mundo socialmente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, isso tem que ver com a nossa sociabilização. A declaração de Jesus está longe de ser mal compreendida. Ele disse: eles não são do mundo, eu também não sou. Jesus gastou, inclusive, boa parte do seu tempo em contato com as pessoas, algumas delas consideradas indignas socialmente. Nós somos chamados a continuar as suas obras, e isso inclui, logicamente, o nosso contato social com as pessoas. Mas eu já tenho dito isso e repito, no nosso contato com as pessoas a gente tem que se fazer uma pergunta: quem está influenciando quem? Nós precisamos ter contato com as pessoas, a pergunta é: quem está influenciando quem? Quem absorve o vocabulário de quem? Quem absorve as manias de quem? Quem absorve o vestuário de quem? Quem absorve os ambientes a serem frequentados de quem? Quem influencia quem? Para nossa vergonha, boa parte da nossa conversação é mundana e não é espiritual. Às vezes, os nossos diáconos passam pelo constrangimento de, ao transitar pelos corredores da igreja, precisar interromper algumas conversas recheadas a orçamentos, prognósticos, análises financeiras, resultado dos jogos da última rodada, o que vai acontecer no playoff, ou coisas do tipo. Isso é uma vergonha para nós. É fácil a gente copiar os hábitos do mundo, passar horas falando sobre política, sobre esporte, sobre modelos de automóveis, negócios, mercado financeiro. Isso é fácil para nós. E eu não me refiro apenas no sábado, eu digo nas nossas conversas com as pessoas, mesmo durante a semana, esquecendo que nas nossas conversas
com amigos, crentes ou não, nós deveríamos edificar uns aos outros, nós deveríamos ocupar mais as nossas conversações com as coisas do alto e não exclusivamente as terrestres. Quando olhamos para Jesus e ele se misturava com as pessoas, e meu irmão, olhe para mim, as pessoas estão usando Jesus como desculpa para fazer coisas erradas. Jesus comeu com pecadores, aceitou prostitutas a seus pés. Jesus não negou o pedido e a associação com gente marginalizada pela elite religiosa ou pela sociedade de sua época. Mas quando nessas associações você viu Jesus transigindo com as práticas dessas pessoas? Quando você viu Jesus ao lidar com essas pessoas, deixando elas confortáveis no caminho em que elas estavam? Quando você viu isso? Quem diz que para sermos como Jesus nós podemos deixar as pessoas confortáveis à nossa volta para falar o que elas querem, para dizer o que elas querem, para contar a piada que elas querem? Como isso? A nossa presença deveria ser um fator inibidor, não porque somos legalistas, chatos e radicais, mas que existe padrão, existe moral, existe ética, existem valores que pautam a nossa vida, e as pessoas que se associam com nós, elas deveriam sentir isso. Muito cuidado com o seu linguajar, com essas suas associações. O nosso vocabulário muitas vezes demonstra quão baixa e quão vil é a nossa espiritualidade, ou acaba revelando a inexistência dela. Conversas tolas, conversas imorais. Os nossos contatos sociais, eles não deveriam ser apenas agradáveis, mas úteis. Nós não deveríamos apenas bater papo porque bater papo é uma coisa boa. Nós deveríamos intencionalmente influenciar as pessoas para o bem. Nós deveríamos influenciar as pessoas para o bem, para aquilo que é honesto, para aquilo que é bom, para aquilo que é de cima. Nós deveríamos influenciar as pessoas. Por último, não se amoldar com o padrão deste mundo também envolve questões espirituais. Não creia, meu irmão, que a popularidade ou adesão em massa de algum movimento religioso vai legitimar uma iniciativa espiritual. Não tem como não ter a bênção de Deus. Olha quanta gente está indo naquele negócio, olha quanta gente está assistindo aquilo, olha quanta gente está reagindo àquela iniciativa, como se a popularidade fosse o indício, o endosso de que aquilo era legitimamente correto ou espiritual. Pedi para você ir até Isaías no capítulo 1, no chamado deste velho profeta, nós encontramos aqui uma severa advertência. Isaías capítulo 1, o verso 13. Entenda, Isaías falou contra a Babilônia, Isaías falou contra Edom, contra a Síria, contra uma série de nações à sua volta. Mas Isaías também, e principalmente, falou para o povo de Deus. O verso 13 do capítulo 1, na minha versão lemos assim: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Sabe o que esse texto diz? É gente que vive de qualquer jeito durante a semana e acha que vindo aqui no sábado vai poder limpar a sua barra. É isso que o texto está dizendo. Você vive do seu jeito durante a semana, mas você alivia a sua consciência porque sábado você vai lá na igreja, bota a sua roupinha, canta lá os hinos, deposita na cestinha o seu dízimo, a sua oferta, está tudo certo. Não, Deus falou, eu não suporto mais isso. O povo vivia como queria durante a semana, mas anestesiava a sua consciência com a prática religiosa nos finais de semana. E aí a voz profética, como sempre, chamou a atenção do povo, e ela continua chamando a atenção do seu povo. Repare os versos 16 e 18 na sequência. Lavai-vos,
purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Verso 18, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Eu não suporto mais vocês dissimularem, viverem uma vida dupla, durante a semana de um jeito e no sábado, aparentemente um bando de crente reunido, cantando, me trazendo dinheiro, botando na cestinha até e tudo, assistindo o culto. Não, isso eu não posso suportar. Vocês não podem mais associar o mal com ajuntamento solene. Não, lavai-vos, Israel, lavai-vos. Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. Nós precisamos reavaliar a nossa vida e a nossa rotina. Pai e mãe, filhos, jovens, crianças, nós somos diferentes. E não podemos ter medo de sermos diferentes. Último texto dessa manhã, Levítico capítulo 18. Esse é o principal texto desta manhã, quem sabe, junto ao de Romanos 12. Levíticos 18, verso 3, lemos: não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Olhe para mim, meu irmão. Deus tem um povo, nós lemos, propriedade exclusiva. Propriedade exclusiva. Isso é dito em Êxodo 19, como lemos, isso também é dito na carta de Pedro, no capítulo 2. Propriedade exclusiva. Deus é um Deus ciumento, você é dele. Quando um dia você aceitou os méritos de Cristo em teu favor, você entregou seu coração a Jesus, agora você é dele. E este povo, nação santa, reino de sacerdotes, esse povo é diferente. Diferente. Esse povo não pode parecer-se comum, esse povo não pode agir comum, esse povo não pode falar de forma comum, esse povo é diferente. E nós temos que estimular a nossa casa a sermos diferentes. No falar, no agir, no vestir, no se divertir, somos diferentes. E nesse texto aqui de Levíticos, Deus está fazendo inclusive uma distinção, uma diferença. Vocês são diferentes de onde eu tirei vocês. Vocês são diferentes do Egito. E vocês serão diferentes quando forem para Canaã, diferente daquele povo. Vocês são diferentes das pessoas com quem vocês estavam associadas na conversão. Você tinha aquele tipo de vida, você vivia aquele tipo de vida no Egito. O Egito é um símbolo da velha vida. O Egito é um símbolo da vida antiga. O Egito é um símbolo da idolatria e do paganismo. O Egito é um símbolo de uma vida sem Deus. Vocês não mais vivem como os habitantes do Egito. Vocês não mais são os mesmos. Só que eu estou levando vocês para um lugar. E no processo para levar vocês para esse outro lugar, vocês também não podem ser como aqueles que eu vou tirar eles de lá para vocês habitar naquela terra. Vocês não são como os do Egito e vocês não são como os de Canaã. Vocês são diferentes, propriedade exclusiva, povo peculiar. É ridículo a gente querer parecer como os demais que não estão se preparando para o encontro com o nosso Senhor. É ridículo, infrutífero. Você tem que decidir, meu irmão, que mundo você vai viver. Você não pode ter o melhor dos dois mundos. Você não pode ter um pé dentro e um pé fora. Você tem que tomar uma decisão. Tome uma decisão. Os que estão com um pé dentro e um pé fora, eles provocam náusea. Náusea. Náusea em Deus. Quem dera fosse frio, inclusive é dito. É melhor que saia de uma vez do que você ter um pé dentro e um pé fora. Pastor, essa não é uma linguagem das mais educadas. Mas como eu posso assumir o púlpito? Como eu posso ser leal e fiel ao meu encargo de pregar a uma igreja e preparar um povo para o encontro com o seu Senhor, se o meu mestre, alguns instantes antes de morrer, virou para os seus discípulos e disse: vocês não são do mundo? O que eu vou dizer para vocês aqui hoje? Vai levando do jeito que está, tenha jogo de cintura. Os 3 amigos na planície de Dura não tiveram jogo de cintura, ficaram em pé, porque eles eram diferentes.
Sabe por que Deus tirou Abraão de sua casa? Porque essa distinção não poderia ser viabilizada com essas associações com a idolatria que havia atingido a casa de seu pai. Alguns de vocês estão muito distantes da sua cidade de origem, seus parentes mais próximos. Pode ser que essa seja inclusive uma ferramenta que Deus tem utilizado para ajudar você a ser diferente. Eu me lembro quando o evangelho chegou na minha casa. Não foi fácil para mim. De uma hora para outra, a gente comia uns negócios e a gente não comia mais. De uma hora para outra, a gente assistia umas coisas, a gente não assistia mais. De uma hora para outra, a gente ia numas festinhas da família lá e fazia uns negócios e a gente já não ia mais. De uma hora para outra, eu era como um garoto normal na escola e eu já não era mais. E aquilo me afetava, me perturbava. Eu era apenas uma criança, mais nova que o Noah. Eu dizia, não é possível, está todo mundo errado, só a minha família está certa. O único adventista na escola. Ninguém pensava como eu numa escola inteira. Não é possível, era muito difícil. Foi muito difícil. Porque na juventude, uma das coisas que mais afeta a cabeça de uma criança, de um juvenil, é você ter o senso do pertencimento. Você não quer ser diferente, você quer ser igual a todo mundo. Você não quer que ninguém te olhe assim, meio, que figura estranha. Não, você quer todo mundo. E aí por isso, a gente começa a fazer algumas coisas estranhas. Houve uma época na minha infância que era moda você usar umas bermudas lá no meio da canela. Parecia você estava indo caçar marreco, era ridículo. Mas todo mundo usava aquilo. Eu queria usar aquilo. Tinha uma época que tinha que aparecer, né? Aqui você botava a bermuda bem no meio e andava assim. Ridículo. Eu queria ser igual a todo mundo. Se pendurava uns negócios, né? Eu queria ser igual a todo mundo. Às vezes arrumava ali uns negócios para botar em volta do pescoço e tal, não sei o quê. Levava escondido. Saía de casa, quando estava no caminho da escola, eu botava. Eu queria ser igual a todo mundo. É difícil. É difícil. Por isso os nossos filhos precisam de encorajamento, para eles serem diferentes. E o maior encorajamento que um pai e uma mãe pode dar aos seus filhos é ter a coragem de eles mesmos serem diferentes. Mesmo dentro da igreja é difícil ser diferente. Tem coisas que são feitas, não chama aquele lá, que aquele lá não... Difícil. Difícil. Nem Egito, nem Canaã. Propriedade exclusiva, povo peculiar. Se eu estou falando para alguém que anda sofrendo porque resolveu fazer a coisa certa e se sente um peixe fora d'água, eu costumo dizer uma coisa lá pro Noah, lá em casa. Uma vez ele veio se queixar comigo diante de algum episódio, e com os seus olhos cheios de lágrimas, ele disse: todo mundo riu de mim. É difícil. O mundo pode rir de você. O mundo pode fazer chacota de você, porque você é diferente. Mas eu vou dizer para você o que eu disse para o meu filho. Você tem que fechar seus olhos e pela fé você tem que ver os anjos te aplaudindo, porque você fez a coisa certa. É melhor ter a chacota do mundo e o aplauso do céu do que o mundo te aplaudir
e Deus se envergonhar de você. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós somos chamados para ser diferentes e não podemos temer. Diferentes. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Deus e Pai, nos perdoa, porque às vezes a gente valoriza mais a opinião das pessoas do que a tua própria opinião. Nos perdoa porque às vezes a gente é covarde. A gente prefere acomodar as situações a nos posicionarmos por aquilo que é correto. Nós precisamos encorajar a nossa família a ser diferente. Porque aqueles que têm a amizade do mundo têm a inimizade de Deus. São coisas inconciliáveis. Este mesmo mundo que o Senhor ama e por quem deu a vida, este mesmo mundo precisa ter dentro dele um povo distinto. Essa é a tua estratégia. A tua estratégia passa pela igreja e a igreja tem que ser diferente. Tenha piedade da gente, Pai. O que o Senhor não faria numa cidade tão grande como Dallas? Para algumas pessoas que vieram atrás do seu sonho, atrás da sua riqueza, de uma vida melhor, de alguma oportunidade. Mas algumas dessas pessoas estão sofrendo. Elas têm dificuldade com o idioma. Não é tão simples como elas imaginaram que seria. Algumas delas estão com dificuldade em arrumar trabalho, outras estão com dificuldade de executar o trabalho que arrumaram. Elas não têm para onde correr, algumas delas estão sozinhas, tristes. Seus parentes, seus amigos, seu conforto, a sua segurança, tudo ficou para trás. Algumas dessas pessoas estão vagando aqui por Dallas. Ó Deus e Pai, será que alguma dessas pessoas o Senhor poderia fazer com que cruzassem o nosso caminho para a gente poder ajudar? Será que o Senhor poderia nos dar uma consciência de que nós deveríamos nos associar às pessoas para poder ajudar as pessoas? Mas para isso, nós precisamos ter coragem de sermos diferentes, distintos. Nós não queremos falhar com as nossas responsabilidades missionárias, mas também nós não queremos falhar em nos associar com um mundo que caminha para a destruição. Então nos dá o equilíbrio, nos dá a sabedoria. Eu sei que o Senhor falou com algumas pessoas aqui de maneira muito particular hoje, que o efeito da Tua palavra não se dissipe no caminho para casa agora, mas que alguma coisa o Senhor provoque em nós, que gere mudança e que gere salvação. Despeça-nos com a Tua paz, com a Tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.